Boa tarde a todos e todas. Um prazer muito, muito grande estar aqui, em primeiro lugar, por essa oportunidade de juntar tantos educadores de diferentes cidades, para trocar ideias, para fortalecer a educação. Isso é impagável, é uma experiência maravilhosa. Em segundo lugar, porque para mim é uma honra muito grande estar aqui com vocês, porque eu não sou da região. Mas eu passei muitos e muitos e muitos anos da minha vida em toda a região. Então isso aqui para mim, assim, eu chego aqui, eu estou em casa, né? Foi muito engraçado, eles estavam preocupados em me passar um endereço para eu conseguir chegar aqui. Eu chegaria até com os olhos fechados, né? Conheço isso aqui muito bem e me sinto completamente em casa. Mas curiosamente, eu nunca atuei como educadora aqui. Nunca fiz nenhum evento de educação aqui. Então, ao mesmo tempo que eu sou da casa, né, ao mesmo tempo eu estou pela primeira vez aqui nessa condição de educadora, conversando com educadores. Para mim é uma oportunidade única. Vocês estão vendo que o tema é bem provocativo, né? A alfabetização na educação infantil e no ensino fundamental. O que, como e por quê, né? Então, eu vou começar mostrando uma imagem muito bonita para vocês. Se eu começar a correr muito, vocês briguem comigo, porque a palestra era para ser de 1h30, eu pedi para ser de 1h45 e agora virou de 1 hora, então eu estou meio na correria. Mas tudo bem, tudo isso é uma razão para eu voltar depois, em algum momento. Mostrar uma imagem muito bonita para vocês, é uma imagem que me encanta. É um iceberg. Os icebergs são coisas maravilhosas porque eles são misteriosos. E por que eles são misteriosos? Porque quando a gente vê um iceberg, a gente só vê um pedaço. A maior parte dele está escondida, a gente não vê, né? Então, mais ou menos a proporção é essa, né? 30% é o que a gente vê. E 70% é o que está embaixo, que a gente não vê. E eu uso essa imagem, né, como uma metáfora, já que falamos já aqui de metáforas, para apresentar para vocês a ideia da prática pedagógica e da fundamentação do projeto educativo. Eu entro numa sala de aula, tem uma professora cantando com seus alunos. Tem uma professora dançando com seus alunos. Tem uns alunos que estão respondendo questionário. Tem uns alunos que estão comendo lanche. Tudo isso é bom ou é ruim? Não sei. Eu estou vendo só um pedacinho. Como é que eu vou avaliar? Então, o que eu penso é que nós, professores, que vivemos na prática, a gente circula muito aqui e, às vezes, a gente perde a dimensão, a oportunidade, todos nós, de mergulhar, né, fundo nesse banho que não deveria ser tão gelado assim e discutir um pouco, quer dizer, o que fundamenta tudo isso? O que dá sustância para tudo isso? Né? Para a gente poder repensar e sempre, cada vez mais, melhorar a educação. Foi assim que eu pensei, tá, a palestra de hoje, né? Quando eu falei o que, como, né, e por quê, eu estava pensando exatamente isso, convidar vocês para um mergulho, né, e a gente começar a pensar o que ensinamos quando ensinamos a ler e escrever? O que deveríamos ensinar quando ensinamos a ler e escrever? Como aprendemos a ler e escrever? Como ensinamos a ler e escrever? E, finalmente, por que aprendemos e por que ensinamos a ler e escrever? Essas perguntas parecem óbvias, né? Mas quando a gente vai cavocar e vai lá no fundo do iceberg, a gente começa a pensar e começa a ver as coisas por uma outra ótica. E é esse o convite que eu faço para vocês. Ao discutir o que, o como e o porquê alfabetizamos, eu busco essas diretrizes do ensino, busco entender as diretrizes do ensino, para a gente poder repensar o planejamento, né, a prática e a avaliação. Então, vamos lá. Para falar disso, eu vou contar para vocês uma historinha. Vou começar com a historinha. Vocês não se preocupem, eu vou colocar a história aqui, vocês não se preocupem que eu
Vou ler para vocês. A história se chama O Bom Português. O personagem vocês já conhecem, é o Chico Bento, do Maurício de Souza. Tá? Então, é uma aula, a professora está lá sentada na frente, a gente vê que tem um aviãozinho ali, ó, que já está voando, então a aula não deve estar muito interessante, mas vamos lá. E a professora diz: Chico, vem aqui na frente, por favor. Quero que você leia a redação que você fez. E o Chico fala: puxa, que bom, não sabia que bom, não sabia que a senhora tinha gostado tanto do que eu escrevi. Ei, professora. Aí ele pega o papel, né, e começa a ler muito orgulhoso de si mesmo. Bom, na semana passada resolvi visitar meus primos da cidade para de espraiar os ânimos. Chega! Mas ainda estou na segunda linha, professora. E já tem erros para serem discutidos a aula toda. Chico, isso precisa acabar. Você tem que ler mais para escrever direito. Tem que conhecer o bom português. De português, eu conheço o Nhô Mané da Venda. Ele é um bom português, apesar de errar nas contas de vez em quando. E aí a professora fica furiosa e diz: o que eu quero dizer é que você precisa consultar o dicionário. O dicionário? Tudo bem, se a senhora me disser onde ele mora. Aí a professora fala: ai, meu Deus, chega. Quero que descubra por você mesmo, Chico. É só por hoje, crianças. E assim o Chico Bento sai da escola preocupado, né? Como é que eu vou achar esse sujeito? Ele está procurando o dicionário. Como é que eu vou achar esse sujeito? É melhor perguntar. Bastardo dito, sabe aonde eu posso achar um tarde dicionário? E o Inhodito diz: ali mesmo, Biblioteca da Vila. Obrigado. E aí ele enfia a carinha ali, ó, e vê uma mocinha sentada ali, e ele fica furioso, fala: mentiroso, ali só tinha uma mulher. E aí ele chega em casa, e o pai fala: oi, filho, que cara é essa? E ele responde: ai, pai, estou com um problemão. A professora me mandou procurar um tarde dicionário que diz que é um bom português, mas ninguém conhece ele por aqui. Aí o pai dá risada, né? E diz: ô filho, dicionário não é gente, é livro. Ó a cara do menino: livro? Livro? Pois é, um livrão que tem todas as palavras da nossa língua, o que cada uma quer dizer. Nós até temos em casa. Verdade. Claro, o dicionário é muito útil. Já pego para você. E aí começa a busca pelo dicionário. Não está aqui, ó, abre o armário de cima, de baixo. Gozado, não está aqui, nem ali também não. Dicionário é muito útil. Já pego para você. Não está aqui, não está ali, não está ali. Onde que está o dicionário? O Maurício de Souza não contou. Já sei. Mas, pai, é aqui que o senhor deixa o dicionário? Só por enquanto, filho. Está aqui, ó. Que baita livrão. Bom, se eu tenho que ler tudo isso, melhor começar logo. Deixa ver, entrou lá num cantinho da casa, começou a folhear o dicionário freneticamente e começou: vixe, bicepitar, cognosta, musicícola, recrudescência, datilografia. Mas isso é português ou é língua estrangeira? Mas, aqui ó, aqui embaixo. Não vou desanimar, isso só prova que eu não sei nada. Preciso estudar mais. A professora vai ver como eu vou aprender o bom português. E assim, noite adentro, até o raiar do dia, quando finalmente ele fecha o dicionário e fala: acabei. Entrando em casa, tá? A mãe está lá fazendo um cafezinho, um bolo ali. E a mãe fala assim: credo, filho, que cara! Até parece que não dormiu. E ele responde: tive insônia, insonolência, dificuldade para dormir.
Fiquei estudando, aplicando a inteligência para aprender, procurando fixar na memória a lição, mas agora já estou pronto para ir na escola, no estabelecimento público de ensino coletivo. Aí, chegando na escola, o Chico Bento fala, bom dia, as crianças falam, bom dia, professora. A professora fala, bom dia, e o Chico Bento fala, ó mestra, aquela que ensina uma arte, que professa ensina uma arte, ciência, técnica. Ah, sim, Chico, será que hoje você pode me falar o que é um dicionário? E ele diz, claro, meu pai me ensinou, aqui embaixo, dicionário, conjunto de vocábulos dispostos alfabeticamente com os respectivos significados. Versão popular brasileira, pai dos burros. Parabéns, Chico, gostei do seu esforço. Esforço, a atividade de um ser que mobiliza todas as suas forças físicas ou morais para atingir um fim. Chico, você está bem? Bem? Qualidades atribuídas às ações e obras humanas que lhe conferem um caráter moral. Chico, já chega, 10, já chega. Vou te dar um 10, um 10, ouviu? Mas não teve jeito. O Chico caiu lá, ploft, se estatelou e a professora ficou gritando, Chico, e ele desmaiou lá. Mais tarde, aí a gente tem a situação, a mãe, o pai, o médico. E o médico diz, ele vai ficar bom, só teve uma estafa mental. E a professora fica contente, ai que bom, uma estafa mental, ótimo. Se foi só isso, está ótimo. E aí a professora fala, sabem, eu prefiro que o Chico aprenda aos poucos. E eu queria dizer-lhe, seu Bento, o Chico falou que foi o senhor que mostrou o dicionário a ele. E ele fala, Ara, não, eu como professora fico muito satisfeita, sabendo que os pais dos meus alunos compreendem o valor dos livros e mostram isso a eles. A cara do pai, ó, completamente sem graça. Ó. E até logo, melhoras ao Chico. Em té. Sabe, mulher, agora fiquei sem graça. Acho em té melhor nós arrumar outro carço de cama, depois que o Chico sarar, é claro. Naquela casa, o dicionário era muito útil. Servia como carço de cama, como um calço para a cama. Bom, agora seria uma boa hora para a gente parar, sentar, a gente fazer um grande círculo e discutir essa história. O que essa história está dizendo, o que ela está criticando, aonde está o como, aonde está o quê e aonde está o porquê de tudo isso. É claro, a história é exagerada, mas se nós damos risada dessa história, e mais, se as crianças dão risada dessa história, é porque lá no fundo, bem no fundinho mesmo, e também às vezes no raso também, essa história traz muito de realidade. Eu não estou querendo dizer que vocês mandam os alunos decorar dicionário. Eu não estou querendo dizer a coisa exagerada. Mas, o que eu estou querendo dizer, e eu não estou querendo dizer que essa é a escola aqui de Campos, ou de Natividade da Serra, ou de São Bento, ou de São Paulo, não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer que, no fundo, a base dessa história é a nossa herança. É a herança da história da educação brasileira. É uma história exagerada? É, mas as coisas que a gente tem aí, a gente já percebe a herança de uma escola que está muito arraigada em nós. Pior, está arraigada até mesmo no imaginário dos pais dos nossos alunos. É muitas vezes a escola que a sociedade espera. É a professora que muitas vezes os pais esperam que a gente seja. Então, a gente precisa conhecer isso, profundamente, para ver como que é possível mudar a escola, como é possível melhorar a escola, como é possível repensar a história a partir dos nossos condicionantes históricos. É isso que eu quero trazer para vocês. A gente teria muita coisa para falar aqui, muita, e eu gostaria de discutir isso
de uma forma mais pessoal com vocês. Eu tenho certeza que cada um destacaria um aspecto dessa história que merece ser discutido. Como o nosso tempo é pouco, tá? Eu vou agilizar um pouco. Né? Me incomoda o modo como essa professora lida com essa criança. Ela não tem escuta. Né? Ah, eu fui ver, eu vou escrever a história do primo que foi para a cidade de Amor espraiar os ânimos. Aspraiou ou não aspraiou? Chega! Já tem erros para serem discutidos a aula toda. Essa professora que não tem a escuta para ouvir a história do menino. Essa professora que estabelece uma relação vertical com o aluno, de cima para baixo, que chama, não tem medo de expor, né? E que na hora que ele faz o que ela quer, e o que é que ela quer? Esse menino quase robozinho que chega e fala, dicionário, conjunto de vocábulos dispostos alfabeticamente, faz exatamente o que ela quer, do jeito que ela quer, de uma forma mecânica, tá? Pouco significativa para a criança, nada contextualizado para a criança. Né? Essa história é a história da nossa escola, da escola dos nossos pais, dos nossos avós. É claro que todo bom professor, todo professor sensível, procura escapar desse condicionante. Mas aí vale a pena, como eu disse, mergulhar e ver o que está por baixo disso, para a gente começar a questionar. Tá? Então, vamos lá. Vamos discutir o quê. Afinal de contas, o tema da palestra é o que, como e por quê. Vamos ficar só nisso, por hoje. Tá? Depois eu volto um dia e a gente conversa mais sobre a história. O que a gente ensina? O que a gente está ensinando nessa escola do Chico Bento? Eu diria para vocês que é uma língua monológica. O que é uma língua monológica? É uma língua que não leva em consideração a relação eu-tu, a relação entre as pessoas. Então, quando você faz babebibobu, ou quando você decora alguma coisa, você não está falando nada para ninguém. A língua perdeu a sua característica mais sublime, que é a de comunicação. Então, vejam que coisa perigosa. Para ensinar a ler e escrever, eu arranco da língua aquilo que ela tem de mais sublime, de mais precioso, que é a perspectiva de comunicação. Então, esse aluno vai aprender a ler e escrever como? Pela cartilha, pelo livro de gramática, pelo livro da literatura. Ele vai carregando um monte de livros e supostamente a gente acha que ele está aprendendo, mas ele está aprendendo também a odiar a língua. Eu fiz várias pesquisas longitudinais, assim, da educação infantil até o 9º ano, e eu constatei o óbvio. O que é o óbvio? Em geral, a criança de 7º ano escreve melhor do que a de 2º, 3º. Isso é óbvio. Agora, eu constatei o que não é óbvio, o que não está claro. Por que não está claro? Porque está lá no fundo do iceberg. A criança já aprendeu a escrever, mas ela aprendeu a odiar a língua escrita. Ela não se coloca na situação de autora, de escritora. Então, a escola, muitas vezes, dá, mas rouba. Eu te ensino a escrever, mas eu roubo a vontade de você dizer. Por quê? Porque eu trabalho com uma língua numa perspectiva monológica, que é só eu e o livro, eu e o caderno. E não de negociação de ideias. Tá? Qual é a consequência disso? A consequência disso eu posso dar em números. Nós temos hoje 13 milhões de analfabetos, o que já é um horror. Tá? E quando você muda a pergunta, fala, bom, então vamos esquecer esses 13 milhões e vamos mudar a pergunta. O que fazem os brasileiros supostamente alfabetizados? 1/3 da população é analfabeto funcional. Então, assim, se vocês aprenderam dessa forma, e se eu aprendi dessa forma, parabéns para nós. Mas para cada um de nós que aprendeu, quantos ficaram pelo caminho? Então, algo tem que ser mudado. E se tem que ser mudado, é lá, desde a educação infantil. É lá, né? Mudado, aperfeiçoado. Por isso a gente está dando esse mergulho. Tá? Então,
quando a gente trabalha com uma língua monológica, na melhor das hipóteses, a gente tem isso. Alguém que aprendeu, mas que ficou congelado, que sente medo de escrever, né? E a gente percebe isso, eu percebo com os meus alunos universitários, com os meus alunos de mestrado e doutorado. Dá um papel para eles e fala, vai, começa a escrever. A pessoa treme nas bases. Por quê? Porque nós fomos criados dentro de uma perspectiva de escrita monológica e não de negociação, de apresentação de ideias, etc. A gente traz essa marca, né? É claro, uns mais, outros menos, né? Mas a gente traz isso, e eu não estou culpabilizando nem escola, nem professor. Eu estou mostrando a herança que está muito arraigada em toda a estrutura do nosso sistema. Tá? Isso é o quê? Vamos tentar entender o como, a escola do Chico Bento. Como funciona? Funciona assim, a aprendizagem é vista como uma escadinha. Que escadinha é essa? Primeiro você aprende as letras, depois você aprende as sílabas simples, depois você aprende as sílabas complexas, depois você junta as sílabas e escreve palavrinhas, depois você junta palavrinhas e escreve frases, como se fosse uma escadinha. Depois, mais recentemente, com os estudos da Emília Ferreiro, tá? A coisa foi absorvida. Eu amo a Emília Ferreiro. Eu me ajoelho para ela. Então, o problema não é o estudo dela, mas é como a coisa foi assimilada aqui no Brasil. Criaram uma outra escadinha. É o pré-silábico, depois é o silábico, depois é o silábico alfabético e depois é o alfabético. Trocaram uma escadinha pela outra e não mudaram verdadeiramente o ensino. Não é culpa da Ferreiro, é culpa da má assimilação que fizeram dela, né? E qual é o problema dessa escadinha? Bom, ela é linear, porque ela só indica um caminho para subir. Ela é fragmentada, porque ela se faz em pedacinhos. E ela é cumulativa. Primeiro você aprende isso, depois isso, depois isso, né? E não abre perspectiva para essa cabecinha dos nossos alunos aprender por diferentes vias. E quem lida com crianças sabe que eles aprendem por caminhos muitos, não necessariamente seguindo a escadinha, né? E quem concebe a aprendizagem como escadinha, entende que o ensino é assim. Vocês percebem que há uma coerência? Se eu acho que a aprendizagem se faz por etapas fragmentadas num caminho linear, como que é o ensino? Abre a cabecinha, meu bem, que eu vou jogar as coisas lá dentro. A escola é toda formada assim. Você pega os cursinhos do ensino médio, eles fazem isso. Vamos à apostila 1, apostila 2, apostila 3. Vejam como isso está arraigado na nossa cultura. Bom, vamos pensar no porquê. Tá? Falei do quê, falei do como, agora estou falando do porquê. 10, Chico, você merece um 10, um 10. Parece que o conhecimento vale a pena? Para quê mesmo? Para ganhar um 10, para passar de ano, para entrar no vestibular, para entrar na faculdade. Só isso. Mas o conhecimento não tem um encanto em si? Não vale a pena conhecer, pelo prazer de interpretar o mundo? Não, isso não cai no vestibular. Então, né, o que a gente tem? Por que aprendemos? Como que a escola do Chico Bento pensa o ensino? Os objetivos externos ao próprio objeto de conhecimento. Então, quando o aluno pergunta, por que eu tenho que aprender Revolução Francesa? Porque cai na prova. O professor que fala isso para mim, perdeu uma boa oportunidade de se jogar pela janela. Tá? Qual seria a resposta? Porque isso ajuda a gente a compreender o nosso mundo, a nossa realidade. Eu vou te mostrar como a política evoluiu desde a Revolução Francesa e como ainda hoje a gente está lutando por direitos e não sei o que. Bom, aí é outra conversa, né? Tá? Então, tem objetivos externos e metas sem significado. Né? Eu trabalhei com crianças da periferia de São Paulo, crianças
consideradas lixo, tá? Eu não sei como que criança pode ser considerada lixo, mas os professores falavam, você vai trabalhar com esses lixos? Eu já nem discutia, porque eu queria as crianças, não queria lidar com os professores. Me dá que eu resolvo, né? E aí, você vai conversar com essas crianças e você fala, para que serve aprender a ler e escrever? E uma criança de 7 anos me responde, para ter um futuro melhor. O quê? O que é ter um futuro melhor quando você tem 7 anos? Me parece mais a conversa de um papagaio que está reproduzindo uma fala emblemática aí, mas não é alguém que me diz, eu vou aprender a ler e escrever, porque eu vou ler histórias, porque eu vou mandar bilhetinhos, porque eu vou escrever a carta do Papai Noel. Vocês entendem o que são esses objetivos, essas metas sem significado? Para a criança não diz nada. Tá? E aí o que acontece? A criança tem um vínculo frágil com a aprendizagem. Tá? Ela não está afim de aprender. São as crianças desinteressadas, apáticas. Por quê? Porque ela não entende por que ela tem que aprender aquela coisa. Assim, se você não entender por que você tem que estudar tabuada, valha-me Deus, né? Vontade de jogar a tabuada pela janela. Tá? O vínculo frágil com a aprendizagem e com o objeto de conhecimento, no caso, a língua escrita. Então, assim, tão importante quanto ensinar a ler e escrever, é ensinar a adorar ler e escrever. Bom, tendo passado isso, eu vou trazer para vocês um exemplo concreto, que eu peguei lá em São Paulo, tá? Numa escola pública. Então, veja. Este é o exemplo da escrita monológica. Tá? Monológica por quê? Porque ela não foi feita para ninguém. Ela foi feita só para entregar para a professora. Então, veja lá. A pata pá. A pata é de papai. Pepe dá comida à pata. Papé pipopu, papé pipopu. E aqui tem uma série de palavras. Upa, opa, pio, papo. Pua, o que é pua para uma criança de 6 anos? Pua, pepa, papo, popa, é nada. Mas a professora gostou da lição, olha lá, deu certo. Eu quero que vocês observem bem essa escrita, porque daqui a pouco eu vou mostrar para vocês uma escrita da mesma criança. Isso aqui exemplifica o monológico, a escrita que é para nada, para ninguém. Tá? Então, dizem que a língua escrita é a arte de aprisionar a mão para libertar a ideia. Essa escrita aqui é só para aprisionar a mão, mais nada, vocês me desculpem. Não tem sentido nenhum, principalmente para as crianças do século XXI. Tá? Uma crítica melhor que a gente pode fazer, e mais bem-humorada, tá? Eu traria para mostrar para vocês a escrita na escola versus a escrita no mundo, né? Eu traria para vocês a Mafalda, sou fã da Mafalda, né? E a Mafalda está na sala de aula e a professora está ensinando. A professora está bem intencionada, ela está querendo ensinar. E ela está ensinando a família do Mamemimamu. Então ela fala para a criança, minha mãe me mima, minha mãe me ama, amo minha mãe. Aí a Mafalda chega lá e fala, parabéns, professora, pelo visto a sua mãe é ótima. Volta, senta ali e fala, agora, por favor, ensine para a gente coisas mais interessantes. O que a Mafalda está falando nessa tirinha? Ela está falando, olha, minha mãe me mima, minha mãe me ama, o boi, bebe, e baba, lá, lá, lê, ali. Isso não quero. Criança do século XXI não se interessa por isso. E o que é que ela quer, então? O que é que a Mafalda está falando? Ensine coisas mais interessantes. Aí agora eu vou mostrar para vocês um texto que foi escrito pela mesma menina que fez esse, foi a mesma que fez... Ai, espera, deixa eu voltar aqui. Aqui, opa. Foi a mesma que fez esse. Em casa, sozinha, ela estava querendo brincar de ler e de escrever. Então ela resolveu brincar de ser repórter. É a mesma criança.
Veja se vocês conseguem acompanhar comigo essa escrita brincadeira. Ah, sim, porque a escrita pode ser uma brincadeira também. Olha lá. Boa tarde, senhoras e senhores. Está começando o jornal Debate. Numa casa de 5 crianças, e pai e mãe. Num assunto de hoje vai ser um assassino. Um ladrão na casa que nós falamos agora. Na casa, ladrão pegou uma criança e pôs-a em cima da casa que a criança dormia. E o ladrão matou a criança. O quarto que a criança dormia ficou uma bagunça e com sangues de facadas na barriga, aí faltou um pedaço, das crianças de 7 anos e de 5 de idade. Agora vamos com o final. Boa noite, senhoras e senhores. Um beijãozão, zoom, jornal Debate. Então, a criança, bom, um pouco violento, né? Mas ela está falando da realidade dela. Veja, tem muita coisa aí para melhorar? Tem muitos erros? Tem erro de separação de palavras, tem erro de ortografia, mas é a mesma criança que está fazendo Pepe da comida pata, pua, opa, papo, pio, é a mesma criança que está falando do seu mundo. Esse aqui, ó, ele está se alfabetizando, mas ele já é senhor da sua própria palavra. Ele conhece gênero, provavelmente ele está exposto a esse gênero sensacionalista, mas o que me interessa é que ele traz a história, ele conta a história, ele tem uma razão para contar essa história. A escrita não é só dor na mão, a escrita é viajar pelas ideias. Então, tanto quanto possível, a gente tem que aproximar a escrita e o ensino da escrita da possibilidade de expressão. Babebi, bobu, mamemi, momu, pode ser didático, nós aprendemos assim, mas as crianças querem mais do que isso. Tá? Bom, voltando aqui, opa. Aqui, tá? Então, chegou o momento de pensar exatamente o tema do seminário de hoje e caracterizar um pouco essa criança nas suas características primordiais, tá? E nos seus desafios, nas suas dificuldades da transição. Tá? Este seminário que pega a transição, vamos dizer, entre 5 e 8 anos, é primoroso. Isso é um buraco que a educação brasileira não resolveu. Quando alguém me liga e fala, você dá uma palestra sobre transição, eu faço assim, ó. Está aí gente que tem cabeça. Está aí gente pensando nas crianças. Eu quero aplaudir uma coisa dessa. Então vamos pensar qual que é a realidade dessas crianças e qual é o risco dessas crianças. Tá? A realidade, ó, então eu estou pensando na transição da educação infantil para o ensino fundamental. E o que aparece entre as crianças de 5 a 7 anos? A escola é um espaço de vivência. Eles adoram a escola. Eles vivem a escola. Tá? É um momento, tá? Vamos pegar algumas características, que não sou eu que estou dizendo, estão lá no livro de psicologia, do desenvolvimento. Existe nessa época, entre 5 e 7 anos, um forte investimento da criança na vida escolar e na aprendizagem. É um momento, porque a criança até 4 anos, ela é egocêntrica. Ela pensa a partir dela, o meu sono, a minha fome, o meu prazer de me enroscar na fraldinha, etc. Com 5 anos, 6, é meio elástico isso. Ela acorda e fala, que mundo é esse? E aí começa, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Esse momento é mágico para trabalhar com a criança. Né? Eu diria que a missão de todos os professores de educação infantil deveria ser manter acesa a chama da curiosidade. Vamos perguntar mais, por quê? Por quê? Vamos questionar mais. Né? Então, essa é a primeira característica. A escola é um importante elemento de referência para a socialização do autoconceito e para a vida afetiva. A escola é o centro da vida da criança.
É a base, quando ela começa a falar de si, dos seus interesses, ela acaba falando da escola, da professora, dos amigos. A escola é o centro da vida dela. Tá? A brincadeira como eixo de interesse. Criança entre 5 e 7 anos, 8 anos, quer brincar. Professores têm que entender isso. Né? Do momento em que você impede ou você limita a brincadeira, você está indo contra a maré. E, finalmente, a relação, tá, não garantida com os objetos de conhecimento. O que eu estou querendo dizer com isso? Elas são super curiosas, ávidas, mas isso não significa necessariamente que elas estejam interessadas em ler e escrever, em aprender matemática. Então, elas estão interessadas em conhecer o mundo, mas às vezes você pega aquele indivíduo que veio de uma família, de uma comunidade de baixo letramento, ela não quer aprender a ler e escrever. Ela não tem interesse nisso. Então, vejam o paradoxo, quer dizer, um momento em que a criança quer entender o mundo, não necessariamente ela está alerta e atenta para entender e para pensar nas coisas que a escola ensina. Percebem? Se a gente conseguir perceber essa contradição, esse paradoxo, você vai em cima. Porque daí você fala, o que isso tem a ver com a nossa vida? Como é que a gente faz isso? Como é que a gente escreve? Não é assim, não vou escrever babebi, o boi, bebe, e baba. Eu vou escrever o convite da festa, do aniversário, a lista das comidas. Percebe? Você começa a trazer a escrita para o mundo dela. Muito bem, aqui tem alguns relatos que eu peguei nesse estudo que eu fiz da transição da educação infantil para o ensino fundamental e que trazem isso muito bem, tá? Eu perguntei para essa primeira criança, eu falei, quem é você? Eu não te conheço. Conta para mim quem que você é. Ela poderia ter dado o nome. Ela falou assim, eu gosto da minha mãe, é legal. Lá na escola é mais legal, eu gosto de brincar de Barbie. Quando eu perguntei para ela quem ela era, ela falou da mãe, da escola e do brinquedo. Ela disse tudo que era fundamental para ela. Essa aqui, ó, eu me chamo Parará. Eu tenho 6 anos e eu estudo na escola Parará. A escola faz parte. Eu brinco que se a carteira de identidade fosse feita por crianças, teria que ter lá a escola que eu estudei. Porque a escola faz parte da identidade dela. Depois, meu nome é Parará. E agora minha mãe conseguiu lugar para mim nessa escola. Ao contrário de algumas cidades que vocês mostraram, São Paulo é uma cidade muito grande e tem escolas ditas melhores, escolas piores. E os pais lutam desesperadamente. Tá? Essa criança era da escola de aplicação lá da USP, que é a escola top, a escola pública top em São Paulo. Os pais ficam desesperados para colocar. Então a criança entra no primeiro ano, agora a minha mãe conseguiu um lugar para mim nessa escola. Isso para ela é o máximo. Tá? Depois, escola é onde tem brinquedos e para a gente brincar. Tá? Para a gente brincar. Então, quando eles desenham a escola, geralmente, pode conferir em educação infantil, começo do ensino fundamental, eles fazem principalmente cenas externas, com sol, desenho colorido e pessoas brincando. Tá? Essa é a marca da felicidade que as crianças têm com relação à escola. E daí aqui, esse aqui, ó. Eu quero aprender a ler e escrever para ser alguém na vida. É aquela criança que eu contei para vocês, essa aí estava já no 2º ano e não aprendia nada. Por quê? Porque a escrita não tinha um interesse em si. Bom, isso aqui me mostra uma coisa muito boa. Vocês podem levar isso já no bolsinho do colete. Esta fase de transição, nós estamos trabalhando com tudo de bom, que é essa criança que valoriza a escola. Na adolescência vai ser diferente. Aí é outro papo. Mas a criança desta fase valoriza a escola e quer aprender. Então, a gente tem um material humano maravilhoso. Tem que aproveitar isso. Agora, também tem o risco. Tá? E o risco, tá, é
o que a gente chama de síndrome do primeiro ano. A síndrome do primeiro ano pode acontecer no último ano de ensino de educação infantil, no primeiro ano mesmo, ou no segundo. Em algum momento ela acontece, de forma mais tensa ou de forma mais natural. Professores de educação infantil e de ensino fundamental precisam levantar todas as antenas para captar isso. Nesta minha classe, quem é que está vivendo a síndrome do primeiro ano? O que é a síndrome do primeiro ano? É quando a criança percebe que a escola não é só para brincar. A escola é para aprender. E aprender dá trabalho. Exige concentração. A escola cobra. A escola vai trazer um trabalho sistemático. Então a criança se decepciona. Essa criança aqui, veja o que ela escreveu. Ó. O primeiro ano é legal, mas agora a gente não pode mais brincar. O quê? Uma criança de 6 anos, porque ele achou que... enfiaram na cabeça dele que assim, agora você fica sentado, estudando, copiando a lousa e não dá mais tempo de brincar. Eu peguei essa criança que me falou, e essa criança que falou isso, falou para mim assim, me enganaram. Falaram para mim que a escola que era para eu ir na escola para brincar. Então, eu acho que professores de educação infantil têm que começar a imprimir a seriedade no trabalho que a gente faz. Acolhimento, carinho, claro, indiscutível. Mas vamos parar com os diminutivos da educação infantil. A escolinha, a professorinha, vamos brincar com o amiguinho. Não tem nada de inho e nem de pequenininho. Tem que tratar a criança com respeito e falar, a escola a gente vai para trabalhar. A escola a gente vai para trabalhar. Claro, brincar, tudo mais. Mas este brincar é uma forma de trabalho. Entendam o que eu estou dizendo. Não é que você precisa levar a criança no cabresto. Mas é que assim, a gente precisa orientar os pais, por exemplo, que falar, fica na escolinha para brincar com o amiguinho. Não, fica na escola porque a gente vai trabalhar. O que a gente faz na educação infantil, até mesmo quando você está num tanque de areia, é trabalho. É trabalho, porque a criança está fazendo o castelo de areia e está elaborando mentalmente. Então, a gente precisa, o jeito da gente quebrar essa ruptura é mostrar que o trabalho da educação infantil é sério e tem que mostrar isso para os pais. Os pais acham que assim, eu preciso trabalhar, então eu deixo você na escolinha. Parece que a escolinha é só para preencher o tempo. Não é! A educação infantil é coisa séria. E a gente tem que mostrar para as crianças como esse trabalho... E assim, não é um trabalho pesado, é um trabalho lúdico, é o trabalho do divertimento. É o trabalho da brincadeira, é o trabalho da fala. Mas tudo isso é trabalho, porque isso tudo está embasando o que eu recebo lá para os meus alunos na pós-graduação. É lá que começa. Então, veja só o desenho. Muitas vezes, esse é o desenho que simboliza a síndrome do primeiro ano. Tá? Como eu disse, pode acontecer no último ano da educação infantil. Ou no segundo. Em algum momento, eles levam esse choque. E aí, veja, aparece, não sei se dá bem para ver, é a professora sentada na mesa, as cadeiras enfileiradas, as estantes e a lousa, e uma criança lá trabalhando na lousa. Então, assim, em algum momento ela vai perceber que a escola vai cobrar. É legítimo, isso é, mas nós temos que aliviar esse peso. Temos que melhorar isso, tanto a professora da educação infantil, quanto a do ensino fundamental. Que todas elas vão viver isso em algum momento, elas vão. Mas a gente pode preparar para que essa síndrome seja natural, seja fluente. E assim, é trabalho, mas é trabalho gostoso. É trabalho que eu quero, é trabalho de divertimento. Aproveita que a criança dessa idade tem interesse em conhecer o mundo e vamos trabalhar nessa perspectiva. Tá? Aí aqui eu tenho um depoimento de uma criança. Ela me dizia assim, aprender a escrever. Tem que fazer umas palavras. Aí eu não sei, né?
Depois a professora põe na lousa e eu copio. Eu não gosto de nada, porque eu não sei e é chato. Aí começou o problema. Aí começou a história do... Esse é o capítulo 1 do fracasso escolar. A criança que está na escola e que não sabe o que está fazendo lá e por que tem que copiar. Então, como a gente resolve isso? Conversando. Você conversa, você pergunta, você discute, você traz histórias e você vai negociando com essa criança o valor e o encanto desse conhecimento, sem o que a gente tem uma fratura entre a educação infantil e o ensino fundamental. Bom, então aqui, né, isso aqui mostra exatamente essa possibilidade de ser diferente. Eu aprendi a escrever falando do meu mundo, falando da violência do meu mundo, né, falando da minha vida. É aí que a gente tem que trabalhar desde a educação infantil. Muito bem. Então, agora eu vou apresentar para vocês, de novo, o quê. Estou estourando no tempo? Não. Sim? Dá um pouquinho mais? Eu vou trazer para vocês o quê, o como e o porquê. Nós vimos o quê, o como e o porquê na perspectiva da tradição da história escolar brasileira. Agora eu vou falar do quê, do como e porquê nessa perspectiva de uma escola sintonizada com os alunos. Tá? Para falar desse o que aprendemos, tá? Eu vou dar uma aula de leitura para vocês. Mas quem vai dar aula de leitura, tá? Não sou eu, porque aí ficaria feio, né? Vocês que vão dar para mim. Então é assim, eu vou colocar um texto, tá? Quem está aqui, vocês vão ler tudo que está em branco. Aqui, vocês vão ler junto com eles tudo que está em branco. E quem está aqui nessa parte central vai ler tudo que está em verde. É uma aula de leitura, tá? Então, assim, o pessoal das pontas que estão em menor número, vocês têm que caprichar. Ok? Vamos lá. A leitura... Lindo, muito bem, gostei de ver. A poesia é essa, tá? É uma poesia do Ricardo de Azevedo, que foi feita para crianças. Está num livro que se chama 19 Poemas Desengonçados, tá? E eu amo essa poesia, porque ele recupera exatamente a ideia do Paulo Freire. O Paulo Freire dizia, a leitura do mundo precede a leitura das palavras. E a leitura das palavras amplia a leitura de mundo. Então, essa aula de leitura que fala, olha, ler no pelo do cachorro se é melhor, tá? Gritar socorro. Ler na cinza da fumaça, o tamanho da desgraça. Né? Ler na casa de alguém, o gosto que o dono tem. Então, a leitura, ela deve se voltar para o mundo, para a realidade. Foi isso que já nos trazia o Paulo Freire. Quando vem esta criança escrevendo
o jornal debate, e o ladrão matou a criança. Ela está lendo o mundo. Ela está sintonizada com o seu mundo. Tá? E aí sim, o que aprendemos? Tá? Aprendemos, aqui ficou meio escuro, mas a gente aprende a língua escrita ou falada no contexto de muitas outras linguagens. Tá? A linguagem verbal, a linguagem corporal, a linguagem dos desenhos, a linguagem da música. Então, assim, na hora que a professora de educação infantil está dando um desenho, ela está ensinando a ler e escrever? Está. Por quê? Porque ela está trabalhando todo o sistema de representação. Né? É isso que a gente tem que entender. 5 minutos, deixa eu correr. Tá? Então, se a gente aprende linguagens todas juntas, tá? O que a gente deveria ensinar? Não é só a leitura das letras, mas a gente deveria investir nos multiletramentos. Letramento científico, letramento cartográfico. Vamos ler um mapa? Leva para os seus alunos do primeiro ano, mostra o mapa, fala, ó, aqui é a nossa cidade, aqui, da onde que a sua mãe veio, aqui, letramento cartográfico, letramento científico, letramento digital, é tudo, quer dizer, quem alfabetiza, não só alfabetiza, tá? Vamos correr, o que aprendemos? Tá? O que aprendemos é a linguagem que é dialógica. Eu estava criticando a monológica, né, que é oboe, bebe e baba. Agora eu vou apresentar para vocês o que é essa linguagem dialógica. A linguagem dialógica é a que tem um encontro entre um leitor e um interlocutor. Eu falo para vocês, vocês respondem para mim. Eu falo, você gosta, não gosta, discorda, pergunta, tem dúvidas. É assim que a gente aprende, deveria aprender a falar e a escrever. Coloca as crianças de educação infantil contando história. Coloca as crianças de educação infantil, pega uma caixa, tá, fala, vamos brincar de Jornal Nacional. Ela já sabe que para falar do jeito do Jornal Nacional, ela tem que buscar um outro nível de língua. E aí você vai preparando todo o repertório linguístico da criança, tá, para a alfabetização. Então, em síntese, o que é a linguagem dialógica? É quando você tem o que dizer, para quem dizer, por que dizer. Né? Essa é a base. Aqui um exemplo. Esse é o Bruno, de 4 anos e 2 meses. O Bruno escreveu isso. Né? Bom, provavelmente os nossos pais falariam, ai, que bonitinho, Bruno, joga fora, rabisquinho de criança. Mas se você vai perguntar para o Bruno, o que é isso, Bruno? O que é isso? Ah, é o bilhetinho da... Então, lê para mim o que você quis escrever. Aí a gente começa a entender. Tá? A pergunta aqui é, quando a criança começa a ler e escrever? Sabe aquela briga? Temos que ensinar a ler e escrever no primeiro ano ou na educação infantil? Uma pergunta completamente sem propósito. Temos que ensinar a ler e escrever desde que nasce, ok? Quando você lê historinha para criança, quando você brinca de bonequinha, quando você brinca de carrinho, trabalha a representação, você já está investindo na representação e na linguagem. Bom, aí tentando entender o Bruno, qual era a situação? Era Natal, e as crianças receberam os brinquedos, tá? E o Bruno saiu correndo, na hora que ele recebeu o brinquedo, e foi lá, escreveu isso, e entregou para a mãe. Né? Entregou para a mãe. E daí a mãe, sabiamente, falou, o que está escrito aqui, filhinho? E aí ele leu, tá? Eu estou muito bravo, porque a Camila ganhou muitos brinquedos e eu só ganhei um. Assinado Bruno. Vejam só, aí quando você começa a provocar mais o menino, aqui ó, o bravo é isso aqui. Isso que vocês estão achando que era um rabisco, isto é um negrito. É o menino tentando imprimir o tamanho da braveza. Tá? Isso aqui, que vocês parecem que um monte de pauzinho, é porque ele lia assim, a Camila ganhou muitos brinquedos. Olha como ele representava muitos brinquedos.
né? E por aí vai, ó. Aqui, ó, quando a gente perguntava para ele o que era esta palavra, ele dizia que era brinquedos, o conjunto era brinquedos. Mas e esse pedacinho? Ah, é brinquedo. E esse segundo pedacinho? É boneca. E esse terceiro pedacinho aqui? É casinha. O que ele achava? Que a palavra brinquedos tinha que abarcar em si todos os brinquedos. Olha a cabeça pensante desse moleque. Então, o que... Ah, sim, e aqui, Bruno, olha lá. Então, isso que parece um rabisco, vamos e venhamos. O que esse menino sabe que a gente escreve da esquerda para a direita? Ele quer botar entonação na escrita. Ele está pensando como que a escrita é representada. Ele entende de gênero. Por que ele entende de gênero? Porque ele entende que bilhete tem que ter assinatura. E mais, ele até tenta botar as letras do nome dele que ele já viu em algum lugar. Eu pergunto para vocês, quando que a gente tem que começar a ensinar a ler e escrever? É na educação infantil ou é no ensino fundamental? É sempre. É claro que no ensino fundamental você vai ter uma ação mais sistemática para isso. Tudo bem. Mas, vamos e venhamos, né? Todo esse preparo vem muito antes. Eu não consigo separar um momento em que você ensina a escrever e um momento que não ensina. Quando você está numa classe de educação infantil, com crianças de 3, 4 anos, contando uma história, virando as páginas, mostrando o título, relacionando a história com a imagem, ora, você está alfabetizando. Não tem como escapar disso. Tá? Bom, aqui tem a segunda parte do Bruno, tá? Ele fez mais do que isso, mas eu vou passar aqui. Tá? E vou dizer para vocês, a aprendizagem, né, ela é uma coisa que não é... Isso aqui está aqui para a gente pensar, romper com aquela ideia da escadinha. Sabe aquela escadinha linear, cumulativa e fragmentada? Né? Se a gente vai tirar aquilo da nossa cabeça, o que a gente vai botar no lugar? Então, eu pediria para vocês rapidamente me dizerem o que é isso. Conseguem ver? Rápido, rápido. Não é para pensar muito. Hã? Um rosto. Rosto. O que mais? Bichos. Bicho. Veja, vocês estão meio... o café tinha pinga lá no café também? Né? É um rosto ou são bichos? Veja. Os dois. Então, esse aqui é um rosto feito, tá, com 30 bichos. É uma arte. Essa foto encanta justamente por mostrar como as coisas podem ser intrincadas. E eu estou usando essa metáfora, né, para falar de como aprendemos. É um processo complexo e multifacetado. A aprendizagem é como um bordado artesanal em que a gente vai ligando coisas com coisas e que ninguém pode controlar primeiro passo, segundo passo, terceiro passo. A cabeça das crianças voa. Né? E é isso que eu acho que a gente tem que entender. Então, se a gente entende que a aprendizagem é um bordado artesanal, entendam, a cabeça da criancinha, tá, é como um caldeirão onde borbulham muitas ideias ao mesmo tempo. E a professora de educação infantil e de ensino fundamental tem que engrossar esse caldo, dando mais ingredientes para ela pensar mais e mais e mais e mais. Tá? Muito bem, tá? Então, se a aprendizagem é um bordado, é intrincado, e veja bem, o meu bordado é diferente do seu, que é diferente do dela. Cada um aprende do seu jeito, e o papel da professora é criar condições, tá, para que essa criança pode pensar. Ora, se isso é aprendizagem, vamos botar isso no lugar daquela escadinha. Tá? Vamos botar isso. E como é que é? Como que fica o ensino? O ensino é isso. Tá? O ensino é
ação, reflexão, ação, reflexão, ação, reflexão. Você faz o desenho, você me conta o que é o seu desenho. Você escreve alguma coisa, você lê para mim o que você escreveu. Você tentou cantar uma música, você me explica a música que você está cantando. É esse o jogo que tem que existir na escola. Não aquele jogo de abre a cabeça e eu jogo tudo dentro. O jogo tem que ser ação, reflexão. Propõe atividade que possa fazer essa cabecinha funcionar. Ah, é? E onde que está o lugar do professor? O lugar do professor está aqui, ó. Olha lá, entrou o professor. O professor é esse que puxa, que provoca, que questiona, que problematiza. Na hora que ele aprende uma coisa, você já traz outra. Você traz diferentes formas de pensar. Você traz uma ideia e você chega para as crianças e fala, você concorda com isso? O que você entendeu? E você, como que você explicaria? Ah, é? E se você fosse o lobo, o que você estaria pensando? Quando você pega uma criança e faz ela pensar por diferentes pontos de vista. Bom, agora eu tenho que encolher o meu slide, porque o meu tempo acabou. Então, eu vou ter que finalizar aqui. Tá? Eu tinha mais algumas coisas para mostrar, mas eu faço questão de mostrar esse aqui para a gente poder finalizar. Eu tinha um filme também para mostrar, que era um filme da prática, que mostravam práticas de crianças fazendo isso. Mas eu tenho que, para eu fechar, eu tenho que mostrar para vocês o porquê. Por que alfabetizar nesta perspectiva dialógica, de língua dialógica? Tá? Vamos usar a ideia do alfabetizar letrando. O que é alfabetizar letrando? É ensinar a língua escrita, sim. A criança tem sim que conhecer as letras, mas ela tem que dar uso para isso. No ensino tradicional era assim, primeiro você aprende, depois um dia você vai ser jornalista. Na nova perspectiva, na perspectiva de século XXI, é assim, vamos ser usuários da língua escrita já, você vai ser jornalista hoje. Você vai contar a história dos 3 porquinhos hoje. Ah, mas eu não sei escrever. Bom, mas você escreve metade, desenha metade, depois você explica para a gente. Vai provocando. Essa que é a ideia. Então, a tentativa de... Por que alfabetizar letrando? Por que alfabetizar numa perspectiva dialógica, de encontros, de conversas, de expressão? Bom, a gente precisa conhecer, sim, a língua, as letras, os sistemas, as regras, as normas. Nunca ninguém disse que não era para ensinar isso. Mas a gente também precisa usar a língua nas práticas sociais. Vamos escrever a receita do bolo de chocolate, vamos escrever o convite de aniversário, vamos escrever a lista dos ingredientes do bolo. Então, usar a escrita com práticas reais. E mais, gostar da língua, tornar-se um produtor e um intérprete. Quem é o produtor? É aquele que abre o peito e se dispõe a escrever. Eu digo para os meus alunos, eu não quero alfabetizar no sentido pequeno, assim, miúdo, pobre. Eu quero ensinar, então eu não quero alfabetizar. Ah, não. E o que você quer? Eu quero tornar o sujeito, o aluno, senhor da sua própria palavra. É diferente. Né? E a intérprete, quem é o intérprete? Aquele que busca o significado no que lê, que arranca os significados, que conversa com aquilo que lê. Então, aí eu trago para vocês uma outra perspectiva, tá, do porquê alfabetizar. Aqui eu teria o filme, e agora o meu último slide, para fechar. Tá? Acho que eu consigo dar essa ideia. É possível dar sentido ao ensino da língua escrita na educação infantil e no ensino fundamental? Tá? Rompendo com as barreiras entre a escola e a vida, entre a educação infantil e o ensino fundamental. É possível dar sentido ao ensino da língua escrita? Despertando cedo e sempre o interesse e o gosto pela leitura escrita. É possível dar sentido ao ensino da língua escrita? Sim, aproximando a leitura e a escrita dos contextos reais de uso.
É possível dar sentido ao ensino da língua escrita? Sim, promovendo o acesso ao mundo letrado. O que é isso? Vamos ler mapas, vamos ler histórias, vamos ler jornais, vamos ler tirinhas, vamos ler crônicas e por aí vai. Tá? Promovendo o acesso ao mundo letrado e o ensino da língua em todas as áreas do conhecimento. Quando você ensina matemática, você está alfabetizando também. É possível dar sentido ao ensino da língua escrita? Claro, criando oportunidades na escola de reflexão linguística, de envolvimento e de descoberta. Tá? Olha o que essa professora fez. Está cada um trabalhando, ó, e ela vai atendendo cada um nas suas dificuldades. Isso responde um pouco àquela pergunta, como é que eu posso dar aula para tanto aluno ao mesmo tempo? Dá atividade para eles e você vai mediando aqui e ali. Né? Tá? É possível dar sentido à língua escrita? Sim, acreditando na educação e no infinito potencial dos nossos alunos. Eu tinha mais a dizer, mas vou ficar por aqui. Obrigada. 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 Desculpem a pressa, desculpem a correria, mas eu queria fechar essa ideia e mostrar para vocês o que, o como e o porquê em duas perspectivas. Na perspectiva da nossa herança cultural e na perspectiva dos nossos desafios do século XXI. Espero que vocês tenham captado isso, tá? Aqui tem uma bibliografia, aqui tem o meu contato. Ó. Vai, meu. Aqui tem o meu contato. Então, tem o meu e-mail, que é meio redundante, é silviacolello, com 2 L's, @silviacolello.com.br. A única novidade é que o Colello é com 2 L's no lo. Tá? Se vocês quiserem entrar em contato, fazer perguntas. E o meu site, ó, que é www.silviacolello.com.br. Lá vocês vão encontrar 1 milhão de aulas, de vídeos, de textos, de entrevistas, de trabalhos de pesquisa. Pode baixar tudo gratuitamente e aproveitar, eu espero que aproveitem. Nosso encontro certamente não termina aqui. Né? Ele continua nas nossas reflexões aí e nas nossas revisões do trabalho a ser feito. Obrigada.